Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar aqui na nossa exploração, na nossa jornada através do Um Anel RPG. Cenário aí baseado na obra do Tolkien, né, Senhor dos Anéis, e a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, selecionando os pontos principais para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona aí a lore e o sistema do jogo. Quem está chegando agora, calma, não entre em pânico, tem a nossa playlist exclusiva aqui do Um Anel RPG, que concentra todos os nossos vídeos sobre o tema para você poder acompanhar com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Quem está ligado no movimento e está acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que a gente está atualmente no capítulo 8, aquele capítulo bem extenso, né, dedicado ao narrador, que eu estou fracionando aqui o conteúdo em vários vídeos. E hoje o nosso tema aqui vai ser justamente, olha, os adversários. Ou seja, quais são os inimigos, que tipo de inimigos, de ameaças os personagens vão encontrar durante a jornada pela Terra-média. É isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então olha só, pessoal, para a gente começar aqui a nossa conversa, essa sessão do capítulo 8, ela vai funcionar, na verdade, como uma espécie de bestiário, trazendo diversos tipos de inimigos, né, de criaturas ou não criaturas, né, ou humanos normais, vamos chamar assim, que os personagens podem encontrar ao longo do caminho. E aqui, na verdade, a gente vai começar a sessão com o que ele chama aqui de formato de apresentação, ou seja, a maneira como todas essas criaturas, como todos esses inimigos são apresentados aqui no decorrer do bestiário, tá? Então a gente vai dar uma passada geral por essas características, algumas são um pouco mais importantes que outras, né? A gente vai só citar aqui algumas delas, mas na verdade, a ideia aqui que o livro passa pra gente é que todos os adversários eles têm características baseadas nas características dos personagens, tá? Mas elas são apresentadas aqui de uma forma mais simplificada, com o objetivo de acelerar a jogabilidade. Então você vai ter algumas coisas que vão ser que os personagens têm mais detalhados, que aqui vai ser substituído, né? Mas a ideia central é essa, é você tornar o jogo mais ágil, mais célere e não ficar perdendo tanto tempo assim nos combates. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada. O livro vai trazer aqui, na verdade, oito características que vão estar relacionadas a todas as criaturas, todos os adversários apresentados aqui no bestiário, tá? A gente vai dar uma passada por cada uma delas e começando a gente vai ter o que o livro chama aqui de nível de atributo. Olha só, aqui tem uma primeira coisa interessante. Esse nível de atributo dos adversários, ele vai na verdade combinar e substituir os 3 atributos que os personagens têm, que os heróis têm. Tá? E na verdade ele vai servir como uma característica coringa, vamos chamar assim, para várias situações. Então esse nível de atributo, além de substituir os atributos que os heróis têm, ele vai servir também para você controlar e ter uma ideia mais ou menos ali do nível de ameaça que aquele adversário representa, e ele vai servir também como um modificador para você usar em diversos tipos de jogada, tá? Como por exemplo, dano especial quando a criatura tiver, habilidades mortais, dentre outras coisas. Eu não vou me prender aqui muito na questão do sistema. A ideia aqui é só apresentar mais ou menos como é que os adversários são construídos e dar alguns exemplos. A segunda característica que vale a pena a gente destacar é poder e resistência. Na verdade, são duas em uma, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Todos os adversários possuem um valor de pontos de resistência e um nível de poder, ou seja, são duas características, como eu falei. A resistência vai medir a capacidade do adversário de resistir ao esgotamento do combate e do dano, tá? E o poder indica o número de ferimentos necessários para matar um inimigo imediatamente e o número de ataques que ele pode fazer durante uma rodada de combate. Ou seja, é aquela ideia que eu falei para vocês. Às vezes, uma característica tem mais de uma função, com o objetivo de você ir acelerando ali o desenrolar do combate, né? Olha lá, finalizando aqui. Todos os adversários são retirados do combate se a sua resistência for reduzida a 0. Os adversários podem fazer um número de ataques até o seu valor de poder, atacando vários inimigos na mesma rodada, ou o mesmo oponente várias vezes. Ou seja, aqui a gente já vê que provavelmente várias criaturas têm múltiplos ataques, né? Mas para tentar balancear um pouquinho aquele negócio de um grupo de personagens vai lá e fecha uma criatura. Não, a criatura pode atacar diversas vezes pelo que a gente está vendo aqui até agora. A terceira característica também vai ser uma característica 2 em 1. A gente vai ter aqui, olha, ódio ou determinação. Mas aqui tem uma diferença entre elas, né? Mas vamos lá, deixa eu ler um trechinho para vocês para começar a ficar mais clara essa situação. Ódio ou determinação. Cada descrição de adversário inclui um valor numérico que mede a sua motivação de luta, tá? E alimenta suas habilidades especiais. Em termos de jogo, ódio e determinação servem a uma função semelhante à de esperança para os heróis jogadores. Ou seja, os adversários não vão ter a esperança. Eles vão ter ou o ódio ou a determinação. A gente já vai chegar lá na diferença. E aqui vai ser uma característica que eles vão poder usar para diversas finalidades. Como, por exemplo, como o próprio texto já falou aqui, alguns poderes, algumas habilidades especiais
vão requisitar que o adversário gaste ali um ponto de ódio ou um ponto de determinação. Eles também podem gastar esses pontos para ganhar dados extras em algumas jogadas. Por exemplo, ganhar um dado extra numa jogada de ataque, ganhar um dado a mais numa jogada de proteção. Né? Isso aí são possibilidades de uso para o ódio e para a determinação. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre ódio e determinação? Tem alguma? Tem. Olha só, vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Ódio. Adversários com pontos de ódio devem ser considerados asseclas ou servos do inimigo. Suas ações não são facilmente mal interpretadas, pois sempre visam ferir ou danificar de outra forma os heróis jogadores de um jeito ou de outro, desejando apenas satisfazer a vontade do seu mestre. Ou seja, criaturas ou adversários que têm ódio são diretamente ligados ao inimigo, a Sauron. Então fazem parte, de alguma maneira, das hordas que tentam varrer a Terra-média impiedosamente. Já a determinação é o seguinte: os adversários que têm pontos de determinação não são inimigos jurados do povo livre, mas podem pegar em armas para se opor a uma companhia de heróis como consequência de sua escolha de lealdade ou devido a circunstâncias infelizes. Os inimigos com pontos de determinação não têm a motivação implacável que impulsiona os asseclas do Senhor das Trevas e podem se render quando em menor número ou quando as baixas se tornam excessivas. Então, assim, trocando em miúdos, quem tem a característica ódio é um servo direto de Sauron. Quem tem determinação, são criaturas que não são ligadas diretamente ao Sauron, não fazem parte dos exércitos do inimigo, mas que ocasionalmente podem ali representar um obstáculo que a companhia de heróis vai ter que sobrepujar. Tem mais uma última diferença muito importante entre ódio e determinação. O livro coloca aqui que nos adversários que têm a determinação, que a gente acabou de ver, que não são servos diretos do Sauron, o ato de você confrontá-los ou matá-los pode, dependendo da circunstância, representar uma transgressão que o seu herói cometa. A gente comentou sobre isso no vídeo passado, dois vídeos passados sobre a sombra. Então, algumas das transgressões que os heróis podem cometer e se aproximarem mais da corrupção de Sauron envolvem combates com adversários que têm determinação. Ou seja, esses adversários, eles não são totalmente corrompidos pelo Sauron. Na verdade, eles não têm ligação direta com Sauron. Então, se o seu personagem, se o seu herói jogador vai lá e mata impiedosamente um tipo de adversário dessa natureza, pode ser, dependendo da circunstância, que isso represente uma transgressão e coloque ele no caminho das sombras. Seguindo adiante, a próxima característica que a gente vai ter aqui no livro é o bloqueio, que aí é uma coisa mais simples, né? O bloqueio é só a estatística que você vai usar ali para somar na dificuldade do seu herói de acertar aquela criatura, aquele adversário. Então, sem grandes problemas aí. Da mesma maneira, a gente vai ter também a armadura, que é uma característica simples que vai servir para um teste de proteção, né? Ou seja, se o seu herói jogador conseguir, mesmo com a questão do bloqueio, suplantar o ataque e acertar o adversário, ele ainda vai ter a armadura para fazer um teste de proteção caso ele seja atingido. Então aí, só questões de mecânica, estatísticas de jogo, sem grandes complicações. E por fim, nessas características mais simples, vamos colocar assim, a gente vai ter as proficiências de combate, definidas em primária e secundária. Mesma coisa, estatísticas de jogo. Qual é a maneira de ataque ou a arma preferida daquele adversário, quais são as táticas dele, isso tudo mais ou menos é tratado nessa característica aqui de proficiência de combate. Avançando mais um pouco, a gente vai ter outra característica que vale a pena a gente parar um pouquinho e ver com mais calma, que são as opções, olha, de dano especial. Quem tá ligado no movimento, assistiu a série desde o início, deve lembrar lá no começo, como eu falei como a gente interpreta as jogadas de dado, que aqui no Senhor dos Anéis, no Um Anel RPG, ele tem uma gradação de sucessos, ou seja, você pode ter sucessos extras, sucessos adicionais para comprar efeitos especiais na ação do seu personagem. Para os adversários, para os inimigos, funciona da mesma maneira. Ou seja, com um teste de ataque, por exemplo, que o adversário faça e seja bem sucedido, é um teste simples, tudo bem. Mas cada número 6 adicional que ele conseguir naquele teste vai representar um pontinho extra que ele tem para comprar essas opções de dano especial, tá? Lembrando que algumas delas podem ser compradas múltiplas vezes, ou se fizer sentido na narrativa, você pode comprar características diferentes e usar no mesmo ataque. O livro traz aqui uma lista de quais são essas possibilidades de sucesso especial, né, de opções de dano especial que os adversários têm. Então, olha só, eu vou ler aqui para vocês, são só 4. Ele tem a possibilidade de agarrar, né? O atacante segura o alvo. Golpe pesado. O ataque inflige uma perda adicional de resistência igual ao nível de atributo do atacante. Olha aí, como eu falei, o nível de atributo ele vai ser uma característica coringa que vai aparecer em diversos pontos da mecânica de jogo aqui contra os adversários. A terceira possibilidade é perfurar. O atacante faz um ataque bem mirado, modificando o resultado do dado de façanha da jogada do ataque em +2, ou seja, tipo como se ganhasse um bônus pro ataque, né?
E por fim, tem a possibilidade do adversário quebrar o seu escudo. O ataque acerta repetidamente o escudo do herói jogador-alvo, fazendo-o em pedaços. E aí o personagem vai perder o bônus daquele escudo e etc e tal. Então é mais ou menos assim que funciona. São características a mais, opções especiais de dano para tornar os inimigos também mais ferozes, vamos colocar assim, né? Porque se os personagens, né, se os heróis jogadores têm a possibilidade dessas gradações de sucesso, desses sucessos especiais, nada mais justo que os adversários também tenham. E para a gente fechar essas características de apresentação dos adversários, o livro vai destacar aqui as habilidades mortais. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês, olha lá. A maioria dos adversários exibe uma série de talentos especiais representando seus poderes inatos e peculiaridades comportamentais. Essas habilidades mortais vão ser poderes especiais mesmo, que aí vai variar de acordo com a criatura, talvez algumas nem tenham, né? Mas habilidades especiais que esses adversários podem utilizar contra os jogadores. Geralmente, para usar essas habilidades mortais, os adversários vão ter que gastar pontos de ódio ou determinação, conforme o caso, tá? E o livro, para fechar mais ainda essa história, ele coloca aqui, olha, no finalzinho, um box falando de características notáveis. A gente comentou um pouquinho sobre isso quando a gente falou dos personagens do historiador, ainda nesses vídeos aqui sobre o capítulo 8. E aqui isso se aplica também para os adversários, ou seja, se o narrador quiser, ele pode colocar uma ou duas características notáveis naquele adversário e usar as mesmas regras que a gente comentou aí na questão dos personagens do historiador. Ou seja, eles podem ganhar bônus em algumas jogadas, eles podem dar penalidades para algumas jogadas, né, dos heróis jogadores, né? A gente comentou essa mecânica com mais detalhes aí no vídeo respectivo, mas só para lembrar aqui, para fechar, que é possível usar essa característica notável em relação aos adversários também, não só em relação aos personagens do historiador, os NPCs. E só para a gente concluir aqui o vídeo, vamos dar um rasante, vamos mostrar um pouquinho de quais criaturas são contempladas aqui nesse bestiário. Começando com essa ilustração que eu achei bem bacana, né, para você já se preparar para o que vem pela frente, né, porque na página seguinte começa o bestiário propriamente dito. Então a gente vai ter aqui, olha, os homens malignos, e aqui tem várias páginas, porque tem diferentes tipos, né? Tem subcategorias, vamos dizer assim. Então você vai ter sulistas hostis, rufiões, salteadores, ladrão de estrada, um chefe rufião, né? Enfim, tem várias subcategorias em alguns desses adversários apresentados aqui, olha. Em seguida a gente tem nossos queridos, amados e odiados orcs, também com diferentes subcategorias, né? Guarda-costas, grande orc, o chefe, grande orc, um arqueiro, goblin, enfim. A gente vai ter também trolls, inimigos bem clássicos, né? Depois dos orcs talvez sejam os mais clássicos do mundo do Tolkien. Mesma coisa, troll das cavernas, troll de pedra, aqui olha, os famosos trolls que viraram pedra, né? Enfim, tem todos eles aqui com essas características todas que a gente acabou de comentar. Mortos-vivos também apareceram bastante, né, na obra do Tolkien, com todas as suas subdivisões, espectro mortal, espectros, habitantes dos pântanos, enfim. E temos também o lobo dos ermos, com suas subdivisões, lobo-chefe, temos lobisomens também, olha, cão de Sauron, enfim. E aqui a gente fecha. Achou pouco? Pequeno esse bestiário? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu também achei, mas, já dei uma espiada que mais na frente do livro tem uma seção dedicada a você criar novas ameaças. Então se você achou que esse bestiário tá pequeno, tem a possibilidade de você introduzir criaturas novas seguindo essas regras adicionais que a gente vai ver num vídeo futuro. Por enquanto é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários pra gente continuar trocando ideias aqui sobre o Um Anel RPG. Se você quiser continuar a jornada com a gente daqui por diante, se inscreve logo aí no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai seguir adiante, ainda no capítulo 8, falando sobre tesouros. Então se liga aí no movimento, não fica de fora dessa e a gente se encontra na próxima resenha.